Oi, oi! Oi, Diego, tudo bem? Oi, Angélica! Tudo? Oi, Gabi! Gente, vamos mandando a live aí pro pessoal. Oi, Bruna! Como é que tu tá? Que saudade de ti, não te vi mais. Me ajudem a mandar essa live pro pessoal. Gente, eu tenho um recado importante. A pessoa aqui conseguiu esquecer o carregador do Note no consultório. E então, não vou cumprir, falha minha, mas eu não tinha mais tempo hábil pra ir buscar lá, senão ia me atrasar aqui com vocês. E aí, gente, como estão? Como é que tá a imagem aí pra vocês? Tá travando muito? Não? Tá tranquilo? Como é que tá o áudio? Se tiver travando, eu coloco no 4G, que eu acho que o 4G tá mais eficiente. Me deem algum... Me deem um alô aí, me deem um sinal de fumaça pra me falar se tá tudo certo ou se tá travando. Ele... Tá travando, Vanessa. Eu acho que eu vou botar no 4G então, gente. Segura aí, só vou botar... Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? A internet é pra ser a melhor aqui em casa e mesmo assim ela trava. E agora, melhorou? Com 4G? Tudo em ordem? Melhorou agora? Oi, Lu! Sejam bem-vindos. Vamos lá, gente, vamos começar a conversar então. O que eu pensei da gente conversar hoje é justamente sobre essa dúvida que vocês têm sobre rótulos, sobre embalagem, sobre ler os rótulos, sobre entender o que tem ali dentro, sobre que tipo de alimento, o que é alimento processado, ultraprocessado, minimamente processado, enfim. Então, vamos dar uma conversada sobre isso, até para vocês entenderem melhor, porque eu sempre falo, né, da gente ter a base da alimentação, uma base mais natural, uma alimentação mais natural, né? E então ter o mínimo de industrializados. E eu sempre percebo que isso gera muita dúvida na cabeça de vocês. Então, como é que os alimentos eles são classificados? Em relação a isso, eles são classificados de acordo com o processamento. A gente tem os alimentos in natura, né? Então, o que são os alimentos in natura? São aqueles alimentos que eles não vão sofrer nenhuma alteração depois que eles saem da natureza, tá? Então, são as frutas, as verduras, legumes, os ovos, o leite, aquele leite que vem direto da vaca, né? No caso que não passa por um processamento, porque o leite pasteurizado ele já é uma classificação um pouquinho diferente. Então, esses que são os alimentos in natura. E esses que é o ideal que seja a base da nossa alimentação. Tá? Depois a gente tem os alimentos minimamente processados, né? Então que eles acabam sofrendo algum tipo de alteração, mas são alterações mínimas, assim como um arroz polido, ou as farinhas que são moídas, né? E esse que é esses que são os alimentos minimamente processados. Esses ok, fazer parte da nossa alimentação, não há nada de problema neles, né? Mas o ideal sempre é a gente tá com a alimentação então mais natural possível, tá? As carnes resfriadas, o leite pasteurizado, todos esses entram como alimentos minimamente processados. Depois a gente tem os alimentos que são extraídos desses alimentos in natura, como o óleo, a gordura, o açúcar, o sal, né? Que são alimentos que são adicionados depois em alimentos processados e em alimentos minimamente processados também. Esses alimentos fabricados e minimamente processados, muitas vezes eles têm adição desses produtos. Então,
adição de sal, de açúcar, né, ou da própria gordura. E aí entra aqui os legumes em conserva, frutas em calda, geleia, o pão também é um alimento minimamente processado e é uma coisa que geralmente gera bastante dúvida em vocês, né? Ah, Laís, pão com fermentação natural, pão de mercado. Aquilo, né, gente? Quanto mais natural a gente conseguir deixar a nossa alimentação, sempre vai ser melhor. Mas não tem problema que os alimentos minimamente processados façam parte, até porque aqui se a gente for pensar nessa classificação, arroz polido é um alimento minimamente processado, macarrão, né, a massa ali que é só farinha de trigo, água, ovos, algumas sim ovos, outras não, isso também é um alimento minimamente processado. E não tem problema nenhum em estar fazendo parte da nossa alimentação. E aí depois vem os alimentos processados e ultraprocessados, que esses são os que a gente deve estar evitando o consumo, né? Que aí entra refrigerante, biscoito recheado, salgadinhos, né? Macarrão instantâneo. Todos esses são alimentos processados, né? E aí os ultraprocessados também. Então, o que a gente tem que tá avaliando quando a gente olha a rótula e a embalagem dos alimentos? A quantidade de coisa que tem ali dentro. Muitas vezes tem alimentos que a gente nem... tem nomes ali que a gente nem conhece, né? Então, quanto mais nome tiver, quanto maior a lista de ingredientes, menos a gente deve estar consumindo esses alimentos, tá? Então, o ideal é que a gente esteja evitando eles. E a outra coisa muito importante é a gente olhar a ordem. Por quê? O primeiro ingrediente que tem na lista de ingredientes dos alimentos, o primeiro que tá ali é o alimento que vai ter maior concentração dentro desse pacote, né? Então, um exemplo do pão. O pão, quando a gente olha ali a tabela de ingredientes dele, muitas vezes está escrito assim: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, primeiro, vírgula, farinha de trigo integral, vírgula, e aí as outras coisas. Então, isso quer dizer que a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha de trigo branca, normal, é o primeiro ingrediente daquele pão. Então, é o que tem maior concentração ali dentro, tá? Então, na verdade, ele é um pão com mistura de farinha, onde o que predomina não é a farinha de trigo integral. E muitas vezes ele é dito e vendido como tal, tá? Então, são essas coisas que vocês precisam se atentar na hora de comprar esses alimentos, certo? Outro exemplo que pra mim, gente, é a maior enganação e é o que a gente tem que ter muito cuidado. E eu sempre, inclusive, gravei vários videozinhos explicando pra vocês isso. É quando a gente tá falando de iogurte. Porque o iogurte, muitas vezes, o segundo ingrediente do iogurte já é o açúcar. E aí vocês acham que vocês estão consumindo um alimento, um alimento bom, né? É iogurte tá tudo bem consumir, sendo que o segundo ingrediente é o açúcar. Então vocês estão consumindo muito mais açúcar do que vocês imaginavam, tá? Então isso também é muito importante. Sem contar o que é açúcar e vocês nem sabem muitas vezes que estão consumindo açúcar, né? Então quando tá escrito xarope de glicose, açúcar invertido, maltodextrina, todos esses são tipos de açúcar que tem um nome diferente, mas que no final das contas é açúcar e vocês estão consumindo e vocês nem sabem disso, tá? Então isso é uma coisa que vocês também têm que estar cuidando e analisando. Outro ponto é quando a gente fala principalmente do iogurte, né? O iogurte pra mim é um dos assim que mais se destaca da quantidade de variedade que tem. Então eu sempre pergunto assim: Laís, então qual iogurte consumir?
quanto menor a lista de ingredientes desses alimentos que vocês estão buscando, melhor. Então, o iogurte, por exemplo, o ideal é que seja só leite e fermento lácteo. Esse é o iogurte de verdade, tá? Que aí vai ser o iogurte natural, aquele iogurte integral do potinho simplesinho, né? Aquele mais basiquinho, que inclusive geralmente é o mais barato, inclusive também. Só que ele não tem adição de açúcar e por isso ele não é doce, porque o sabor natural dele vai ser amargo mesmo. E aí entra outro ponto, né? Que eu também falo muito sobre a gente estar aprendendo o que é o sabor natural dos alimentos, tá? Então, o sabor natural do iogurte é amargo. Talvez vocês começarem fazendo essa transição, né? Conseguir sair de um iogurte lá que é puro açúcar, que muitas vezes ainda tem assim, leite, açúcar, preparado de morango. Daí dentro do preparado de morango tá escrito açúcar, morango. Então tem 2 vezes açúcar ali ainda na sequência, tá? Então isso são coisas muito importantes de vocês estarem avaliando quando vocês estão buscando esses alimentos, tá? Então é nesse sentido que eu falo da gente conseguir manter a alimentação mais natural, tá? Pensar nesses alimentos que tem o mínimo de adição e que passam pelo mínimo de transformação e processamentos dentro da indústria, tá? E aí outro ponto que eu acho interessante a gente estar conversando é sobre essas modas que lançam todos os dias um produto novo, né? E colocam nas prateleiras e vendem como a salvação dos seus problemas. Na verdade, não tem nenhum alimento que vai estar fazendo esse tipo de milagre, né? E se a gente for pensar, todos esses alimentos que vêm dentro dos pacotes, a grande maioria são sim alimentos ultraprocessados e que seria o ideal da gente não estar consumindo. Então, um exemplo é a barra de proteína. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Ela é barra de proteína e tal. A barra de proteína, ela é um quebra-galho para quando vocês não conseguem estar fazendo uma refeição com alimentação, com alimento mais natural. Então não é para ser consumida diariamente. O ideal é que não seja consumida todos os dias, tá? Mas sim, é um alimento ali que tem uma boa composição e que se a gente conseguir se deixar só para quebrar galho e não consumir todos os dias, tá tudo certo. Não vai ser uma refeição que vai estar interferindo no resultado final de vocês, tá? Outra dúvida que vem muito frequente é em relação ao refrigerante. Até me perguntaram ontem sobre a Coca-Cola e aí veio mais uma pergunta falando da Coca Zero e eu não consegui responder. Qual é a principal diferença entre uma Coca-Cola normal e a Coca-Cola Zero? Tá? Então, a Coca-Cola Zero, ela não vai ter adição de açúcar. Porém, ela tem adoçante ali dentro. Ruim é ruim de qualquer jeito, as duas são ruins, as duas o ideal é que a gente não esteja consumindo. Porém, o que acontece? A Coca-Cola Zero ou qualquer refrigerante zero não vai ter efeito no processo de emagrecimento, porque ela é zero, ela não tem caloria, ela não tem adição de açúcar. Diferente de um refrigerante normal, né? E que vai ter açúcar ali dentro. Então, essa que é a principal diferença entre os dois, tá? Eu sempre digo, né, que eu não preciso falar pra vocês que vocês não devem estar consumindo isso. Todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe que o ideal é a gente não estar consumindo alimentos processados e ultraprocessados. Mas a gente também sabe que, inevitavelmente, isso em algum momento ou outro vai acabar fazendo parte da nossa alimentação, vai acabar entrando em alguma refeição. Mas o que a gente sempre tem que observar é a frequência e o consumo desses alimentos na nossa rotina alimentar. Então, não fazer parte da rotina alimentar, né? Isso ser um momento, uma exceção dentro da rotina alimentar de vocês, tá?
Não sei o que mais vocês têm de dúvidas, se tem algum alimento específico que vocês queriam me perguntar. Eu vi que alguém falou ali, acho que foi a Gabi até que falou do app Desrotulando. Ele é um app bem legal. Ele faz uma certa classificação assim dos alimentos, né? Ele te mostra a quantidade de aditivos que tem naquele alimento. E é legal, assim, pra gente ter, às vezes, de base, ter um pouco de noção do que a gente tá consumindo, tá? Então, é uma sugestão pra vocês, embora eu sempre falo que eu não quero que vocês fiquem reféns de nenhum tipo desses aplicativos, né? E sim que a gente melhore a consciência alimentar de vocês e consiga melhorar as escolhas alimentares, né, sem ficar preso nisso, porque como eu disse, vai ter momentos que sim, esses alimentos vão fazer parte da alimentação de vocês e tá tudo bem, a gente também não quer que vocês se sintam culpados em estar consumindo esses alimentos, tá? Então isso que a gente tem que estar observando. Algum suco menos prejudicial para crianças? Não há indicação de consumo de sucos para crianças. Esse é o ponto, na verdade, tá? A gente deve acostumar as crianças a comerem a fruta desde da introdução alimentar. Então, não há indicação de consumo de suco para criança. A sede deve ser matada com água e nunca com bebida saborizada. E é por isso que depois de adulto acostuma a tomar bebida saborizada e tem essa necessidade, essa busca da bebida saborizada para matar a sede, tá? Então, na verdade, não há indicação de consumo de suco para criança. Isso de acordo com o guia da alimentação da criança, tá? Mais alguma dúvida, gente? Aproveitem. Aproveitem que eu tô aqui. Acho que foi só. Acho que não tinha subido mais nada. Quem mais falou? Acho que de dúvida não, né? Adoro iogurte natural. Eu gosto de iogurte natural também. Mais alguma dúvida, gente? Não? Como vocês estão quietinhos hoje? Semana passada vocês conversaram tanto. Isso? Deu para esclarecer um pouco a diferença entre os alimentos, as embalagens, leitura de ingredientes? Conseguiram entender isso um pouco melhor? Sim? Então tá, gente. Ninguém mais perguntando nada. Então é isso. A caixinha de perguntas está aberta, às vezes eu não dou conta de responder, vocês sabem disso, por isso também o momento das lives, que é o momento que vocês conseguem estar aqui comigo ao vivo pra gente tirar essas dúvidas, tá? Amanhã vai ter a live com a Joana, uma paciente minha, que é uma paciente muito querida e eu tô super ansiosa pra ela contar a história dela pra vocês. Azeite de oliva, qual o melhor? Os melhores azeites de oliva que a gente tem são os azeites de oliva que são produzidos aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tá? O que acontece? Azeite de oliva, quando a gente tá pensando em propriedade antioxidante dele, ele dura por 1 ano essa propriedade antioxidante. Então, muitas vezes se tem a crença e se tem, né, se fala assim, azeite de oliva importado é melhor. Mentira, isso não é verdade. Até porque esse azeite de oliva, ele passa muito tempo, às vezes, parado, sem contar todo o período de trânsito, né, dele de outro país para cá, às vezes fica parado no porto até desembaraçar a mercadoria, enfim, sem contar que às vezes ele é embalado em tonéis grandes e depois ele chega aqui e ele é fracionado. Então ele é super manipulado. O ideal é consumir o azeite de oliva que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem várias empresas ótimas, tá? De confiança.
E então consumir ele com a data de envase que seja do último ano, que aí a gente tem as propriedades antioxidantes do azeite de oliva, que é o que se espera dele, tá? O que tu precisa cuidar na hora de comprar é isso. Quando que ele foi envasado? E quando que ele foi fabricado? A safra, a colheita aqui, ele é geralmente envasado no início do ano. Se não me engano, entre janeiro e março, azeite de oliva. Então, agora tá terminando, né? Então, tu ainda compraria o invase de 2020. E quando estiver terminando agora, daqui um pouco já vai ter o invase de 2021 ali a partir de fevereiro e março. É isso que tu tem que observar, tá? Que ele esteja dentro do último ano. Vinagre também, usar vinagre natural, né? Aceto balsâmico, vinagre de maçã. Certo, gente? Então tá. Um beijo, boa noite pra vocês. Desculpem aí pelo transtorno e pelo contratempo. Não consegui, enfim, fiquei sem o carregador, não consegui fazer isso no YouTube também e pelo computador. Essa live aqui vai ficar salva, tá? E se vocês tiverem dúvidas, me mandem lá na caixinha e eu vou respondendo conforme eu consigo pra vocês. Beijo, boa noite!